Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá dar seguimento na série e nesse quinto vídeo iremos abordar usinas de energia de vórtice de ar como foi comprovado com muitas outras tecnologias. A torre de tornado de Yen também tem predecessores e sucessores, cujas inovações são agora conhecidas pelo termo geral de usinas de energia de vórtice de ar. Um princípio viável dessas usinas de energia foi provavelmente descrito pela primeira vez pelo engenheiro aeronáutico francês Edgar-Henri Nazaré, de Sena, que solicitou uma patente correspondente para seu generator de ciclones artificiais em 1964, que lhe foi concedida em 1966. Nazaré é cofundador do Escritório de Pesquisa Aeronáutica em Argel, que após a Segunda Guerra Mundial se tornou o Escritório Nacional de Estudos e Pesquisas Aeroespaciais, ONERA, em Châtillon, França. Durante sua estadia na Argélia ocupada pelos franceses, os redemoinhos de poeira e areia frequentemente observados no deserto lhe deram o gosto pela atividade. Um elemento essencial de sua usina de energia Tour-Vortex na forma de um bico Venturi são os dispositivos de guia em forma de espiral na base da torre, cuja função é agitar o ar sugado e fazê-lo girar. Isso cria um enorme vórtice que se parece com o tronco de um tornado. Este vórtice de ar tem como objetivo substituir a chaminé muito alta e, portanto, muito cara em usinas de energia de tiragem ascendente. Em 1982, Nazaré solicitou outra patente na qual descreveu a tecnologia de sua usina de energia com muito mais detalhes. Esta patente foi concedida a ele em 1983. Nos anos seguintes, ele tentou obter fundos para construir um protótipo com uma base que tivesse um diâmetro de 300 metros e uma torre que também tivesse 300 metros de altura. A usina deveria ser capaz de gerar uma saída elétrica de cerca de 200 megawatts a partir da diferença de 30 graus Celsius na temperatura entre as camadas superior e inferior da atmosfera. Após testes promissores, realizados somente em 1997 pela Société Sumatel de Labati em um modelo de 6 metros de altura em Savoie, o desenvolvimento foi interrompido porque Nazaré morreu em Paris em setembro de 1998 sem ter concretizado sua invenção. O projeto só começou a progredir em 2006 e a Sumatel construiu um modelo de 60 metros de altura perto de Bouillante, em Guadalupe, Pequenas Antilhas, no qual mais testes foram realizados. Desta vez, o calor da energia geotérmica também será incorporado ao sistema. A empresa assume que o vórtice de ar de uma torre de 300 metros de altura pode gerar entre 180 megawatts e 310 megawatts com uma diferença de temperatura na camada de ar de 30 graus Celsius a 50 graus Celsius. Georges Mamoulavili, do Politécnico de São Petersburgo, também se inspirou em Nazaré e recebeu 2 patentes para sua chaminé solar móvel durante a era soviética. As primeiras investigações teóricas serão realizadas em 1995, após as quais serão construídos pequenos modelos. Este sistema também é baseado na turbulência do ar, com o protótipo planejado consistindo de uma torre espiral autoescorvante de 333 metros de altura e 30 metros de diâmetro, cercada por uma superfície coletora de 600 metros de diâmetro e elevada a uma altura de cerca de 3 metros, o que torna o sistema muito semelhante a uma usina de energia de tiragem ascendente. Nesta dimensão, espera-se que a usina de Mamoulavili gere 100 megawatts. A velocidade de entrada do ar é dada como 80 km por hora. Entretanto, o trabalho foi interrompido em 1997 porque não foi possível estabilizar o fluxo do vórtice. Em 1999, David Aldrich publicou seu livro altamente recomendado O Ciclone Tropical e a Usina de Energia Vortex, Perspectivas Científicas para a Produção de Energia Ecologicamente Correta claramente explicadas. No final da década de 1990, o australiano Norman P. Loa e o ex-engenheiro de petróleo canadense Louis Mark Michaud, de Sarnia, Califórnia, retomaram independentemente a ideia de usinas de energia de vórtice de ar. Loa, baseado em Batemans Bay, Nova Gales do Sul, na costa sudeste da Austrália, solicitou uma patente internacional para sua Unbounded Vertical Chimney em 1999.
O princípio do sistema de Michaud é semelhante ao de uma usina de energia de corrente ascendente, mas aqui o ar na parte inferior de um edifício cilíndrico é adicionalmente aquecido por meio de um trocador de calor e então agitado, o que cria a tempestade artificial. Isso gera muito mais energia do que uma usina termoelétrica convencional. A água nos metros superiores dos oceanos ou o calor residual industrial são sugeridos como fontes de calor. Michaud, que agora estava na Western University, solicitou sua primeira patente em 2001 e a obteve em 2006. Ele vê a principal aplicação de seu motor de vórtice atmosférico, AVE, como seu uso como torres de resfriamento para usinas de energia convencionais, onde 20% da energia contida no ar de exaustão deve ser usada por turbinas correspondentes na base da torre. Outra fonte de calor é a água quente do oceano. Junto com Tom Fletcher, Michaud começou a testar pequenos modelos em junho de 2005 no estado americano de Utah, como o Square Vortex Generator, TF1, de 2,4 metros de altura e uma área de base de 90 x 90 centímetros. O mini tornado que pode ser criado tem um diâmetro de cerca de 15 centímetros. Em agosto do mesmo ano, um protótipo muito maior foi testado na empresa de Fletcher, Atmospheric Vortex Tower LLC, que ele havia fundado nesse meio tempo. No sistema de 10 metros de diâmetro e 15 metros de altura, AVT, é possível criar um redemoinho artificial com um diâmetro de 1 metro. Segundo outras fontes, esta torre tinha 30 metros de altura e 15 metros de diâmetro. Outra instalação de teste tecnicamente muito mais complexa, chamada LM6, é sensatamente construída em plexiglas, o que facilita a observação da formação de vórtices. Em futuras usinas de energia com diâmetro de 400 metros e altura de 100 metros, será gerado um tornado com um diâmetro de 100 metros, que se estenderá até uma altura de 1 a 15 km com velocidade do vento de até 320 km por hora. O inventor calcula o preço de tal usina em 60 milhões de dólares, e sua produção estaria na faixa de 100 a 500 MW. Entretanto, ainda não está claro se o vórtice de ar pode ser mantido mesmo com ventos regionais mais fortes. Em 2006, Michaud solicitou outra patente, que foi concedida em 2011. Em meados de 2007, Michaud e sua esposa fundaram sua própria empresa chamada AVETS Energy Corp., sediada em Sarnia, Ontário, Canadá. Começa a realizar testes em túnel de vento em um modelo de 1 metro de altura na Universidade de Western Ontário. Eles são financiados pelo Centro de Energia, Centros de Excelência de Ontário. Além disso, várias simulações de computador estão sendo executadas enquanto o inventor procura investidores para seu sistema. Em 2012, Michaud ainda conduz experimentos em pequena escala, mas agora com financiamento do Breakout Labs em São Francisco. Elas foram fundadas em novembro de 2011 pela Fundação Thiel, que por sua vez é apoiada por Peter Thiel, o agora extremamente rico ex-CEO do PayPal e primeiro investidor do Facebook. Ele investiu $300 mil na startup e ficou convencido pela declaração do inventor de que o ar quente de exaustão de uma usina elétrica a carvão de 500 MW na Torre Tornado poderia gerar outros 200 MW de eletricidade. Agora, em parceria com o Lambton College, em Toronto, outro protótipo está sendo construído para demonstrar a viabilidade e a segurança do motor de vórtice atmosférico. O novo modelo produzirá um vórtice de 60 centímetros de diâmetro que se estenderá por 60 metros de altura. Sob a liderança de Brian Monrad, diretor executivo da AVETS, o trabalho também está em andamento no desenvolvimento de um projeto de 10 MW em conjunto com um parceiro industrial. O sistema mais avançado até o momento é o protótipo LM9, cujos testes começarão em meados de 2014. Inspirado pela abordagem do pesquisador austríaco de vórtices Viktor Schauberger, Evgeny Sorokodum desenvolveu uma série de conceitos de pequena escala na Rússia a partir de 2000, que também podem ser classificados como geradores de vórtices. A imagem mostra uma estrutura em formato de pirâmide desenvolvida pelo inventor em sua empresa sediada em Moscou. A Vortex Oscillation Technology Limitada deseja implementar. Sorokodum também está trabalhando em bombas de calor oscilatórias de vórtice na condensação de umidade atmosférica para a produção de água.
Na Alemanha, os engenheiros Peter Michael Rietrock e Asan Weisby, do Centro Aeroespacial Alemão DLREV, receberam o Prêmio de Inovação de Colônia em 2002 por um desenvolvimento adicional da usina de energia de tiragem ascendente convencional, que é essencialmente uma combinação adicional dessa tecnologia com a torre de tornado de Yen. Em sua usina de energia de fluxo de vórtice, cujo protótipo com um diâmetro de 3 metros existe desde 2005, um vórtice de ar é gerado usando energia solar e calor. Aqui também, a energia solar penetra através da construção de vidro, folha transparente e aquece a superfície absorvedora abaixo. A ascensão do ar aquecido no formato hiperbólico da construção, semelhante a uma chaminé, leva a um efeito semelhante ao de um tornado. A pressão negativa criada pelo ar ascendente garante que o ar externo seja sugado pela base da estrutura e flua através de um grande número de defletores de vento móveis em forma de asas. Elas garantem, acima de tudo, que as massas de ar que entram sejam sugadas tangencialmente para dentro do funil e, assim que entram no funil, tenham a direção de fluxo ideal para a eficácia geral da construção. As massas de ar em rápida rotação acionam um rotor radial que é conectado ao gerador no topo da torre. Os dois entraram com o pedido de patente em abril de 2002. Uma segunda patente foi registrada em março de 2008 por Rietrock junto com Rudolf Feimonville. Outro sistema é a Hurricane Tower, patenteada em 1998 pelo conhecido engenheiro naval John Pinha Craven, cujo primeiro protótipo de 10 metros de altura está em seu laboratório de energia natural na ilha havaiana de Kona desde 2005. Nesta torre, no entanto, o furacão em miniatura criado artificialmente não tem como objetivo gerar energia, mas sim dessalinizar a água do mar. Craven, que foi responsável pelo submarino de pesquisa ultrassecreto dos Estados Unidos número 1, porque era movido a energia nuclear, no início da década de 1960, também está fortemente envolvido no projeto OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, em que a Holly Point, em Kona, que está em execução desde 1982. Mais tarde, Craven se tornou reitor de programas marítimos na Universidade do Havaí. Um redemoinho é simulado dentro do tubo de polietileno, água morna, salobra ou salgada, flui pelo fundo, evapora e sobe, acelerada por uma hélice, em vórtices inicialmente pequenos que se fundem em um grande vórtice. Isso então atinge um trocador de calor na parte superior, por onde circula água profunda a uma temperatura de 7 graus a 8 graus Celsius, fazendo com que o ar saturado com vapor de água chova. O precipitado dessalinizado é então coletado em uma cuba. Dizem que essa tecnologia é muito econômica. O inventor afirma que os custos operacionais são de apenas alguns centavos por metro cúbico de água potável. Infelizmente, nenhuma informação adicional sobre essa abordagem pode ser encontrada depois de 2005, possivelmente porque o projeto OTEC está recebendo mais financiamento e Craven, agora com 90 anos, parece estar totalmente ocupado com ele em 2014. Na França, Alain Cousteau, professor da Universidade de Bordeaux e especialista em energia, clima e desenvolvimento sustentável, e o cientista da computação Paul Allary patentearam um gerador de vórtice de ar em 2005. O nome Tour Aerogeratrice descreve uma combinação de energia eólica, efeito chaminé, efeito estufa, força de Coriolis e efeito Venturi. Aqui também o ar deve ser direcionado para a torre em forma de espiral para criar um efeito de tornado. A foto mostra os dois inventores com um pequeno modelo de mesa durante uma palestra na 32ª Convenção Francesa de FC em Tilf, Isneus. Em 2006, Cousteau e Allary também patentearam seu sistema internacionalmente sob o nome AirPower Generator Tower. Os desenvolvedores já calcularam as dimensões ideais de sua estrutura oca, altura de 300 metros, diâmetro da base de 200 metros, diâmetro no topo de 25 a 30 metros. Com essas dimensões, a usina deve ser capaz de gerar 40 megawatts. Além disso, será possível melhorar a eficiência e a viabilidade econômica da usina utilizando calor geotérmico, mas também calor residual da indústria, usinas nucleares e usinas de incineração, que de outra forma seriam perdidos. Dois engenheiros que trabalham com os inventores já testaram um modelo experimental de 3 metros na base, aquecido por um queimador de gás.
Infelizmente, não há mais detalhes conhecidos sobre isso e ainda não houve nenhuma implementação importante. Um projeto chamado Energy Tower foi anunciado na Suécia no final de 2007. O inventor e iniciador é Erik Stig, que quer implementar o conceito com sua empresa recém-fundada Energitover AB em Umeå. A patente que ele solicitou em 2004 tem o título um tanto complicado: usina eólica do tipo ciclone e método de obtenção de energia a partir dela. Neste sistema, o vento que entra é guiado para dentro do sistema através de um defletor em forma de espiral, onde ele acelera devido à diminuição do diâmetro interno. No centro da torre ligeiramente inclinada está uma turbina eólica de eixo vertical, da rieus de múltiplas lâminas em espiral, que agora começa a girar. O ar acelerado aumenta a pressão e a temperatura na parede interna da torre, criando uma queda de pressão relativa no centro da torre, o olho do tornado. Isso cria um efeito chaminé que acelera a velocidade do rotor enquanto a pressão negativa puxa ar novo para a torre. Após a realização de vários testes em um modelo em meados de 2009 e testes subsequentes da série piloto, o lançamento no mercado está programado para começar em 2010. Estudantes de bacharelado da Escola de Design do Instituto Umeå da Universidade de Umeå, em colaboração com a Energitover, estão projetando turbinas eólicas que podem ser colocadas em áreas urbanas. Os resultados serão apresentados em maio de 2009. O proprietário majoritário da empresa é a Vision Ideas Economies Forening, enquanto a Eurocon Consulting AB detém 9,5% das ações da empresa. Em novembro de 2011, a Energitover transferiu suas ações restantes para a Euroclear. Em setembro de 2013, a imprensa sueca noticiou a falência da empresa, que ainda tinha 3 pequenos barris de vento não vendidos, que agora estavam sendo vendidos ao maior lance. É impossível determinar se os sistemas funcionaram satisfatoriamente. Em outubro de 2007, o cientista russo Valery Shikirin, que mora em Chicago, apresentou sua tecnologia VectorTex, composta pelas palavras vórtice e torção, na 7ª Conferência Internacional Tori Technologies na Universidade Estadual de Irkutsk, Rússia. Devo admitir, no entanto, que não entendi completamente o conceito de sua técnica de giro. Parece ter algo a ver com a tecnologia do Toro, que inicia ou apoia o alto reforço do sistema. Em seu projeto, Shikirin se refere especificamente a inventores como Nikola Tesla, Vitor Schauberger e Viktor Stepanovich Grebenikos, um controverso cientista russo que afirmou ter inventado uma plataforma de levitação. Deixo para os leitores descobrirem mais informações sobre o trabalho de Shikirin, que ele também publica em inglês em seu site. Em meados de 2009, o fornecedor italiano de eletrônicos Western Eco de San Benedetto del Tronto apresentou uma turbina eólica em Florença que foi desenvolvida pelos cientistas russos Ivan Gashishilades e Gennady Kiknadze e não requer uma construção de torre complexa ou rotores. Até onde pude descobrir, a cooperação surgiu por meio de um acordo concluído em 2008 entre a Associação Casa da Cooperação Científica e Técnica Internacional Russa, em Moscou, e a empresa ocidental. No modelo em formato de cone, semelhante ao tornado, o fluxo de ar que entra por um poço no piso é comprimido em uma corrente ascendente semelhante a um vórtice, como em um furacão, e convertido em eletricidade por meio de uma turbina na extremidade superior. As vantagens particulares desta tecnologia são que ela tem uma altura baixa de apenas 2 metros a 3 metros e funciona com velocidades de vento de apenas 2 metros por segundo. E apesar da maior eficiência em comparação às turbinas eólicas, os custos de construção e instalação seriam 30% menores. O modelo de teste atual foi projetado para uma saída de pico de 8 kW, mas a tecnologia ainda deve poder ser miniaturizada. A Universidade de Marche e o Conselho Nacional de Pesquisa CNR participarão dos testes de um protótipo que será instalado no Parque Nacional Monte Sibillini quando estiver concluído, antes que a empresa planeje iniciar a produção em série no primeiro semestre de 2010. O que aparentemente ainda não aconteceu, porque desde então você não ouviu mais nada sobre essa inovação. Antes de passarmos para as usinas solares de tiragem ascendente muito maiores, gostaria de descrever uma inovação que é mais voltada para o uso descentralizado e em pequena escala. Se você achou este conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe este vídeo.
Vamos juntos espalhar essa mensagem e fazer a diferença. Até a próxima! Siga-nos no Instagram, @EcoSolarER.